Estamos aqui para mais um UVScast e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. Quando a gente pensa em qualidade, eficiência, produtividade, logo já vem na nossa cabeça comprar novas máquinas, adquirir mais equipamentos, mas tem algumas coisas que estão relacionadas a isso que não necessariamente demandam tanto investimento assim. E isso está relacionado com a cultura da empresa. E essa cultura vem da gestão 5S e do Lean Manufacturing, que é o assunto que nós vamos abordar hoje. E para hoje, então, nós temos dois convidados aqui com a gente, o Marcos e a Lia, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse Lean Manufacturing, a gente escuta falar, né? Mas o que é isso, como que aplica nas empresas. Mas para começar, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Agradecer por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente e queria que vocês se apresentassem. Marcos, por favor, quem é o Marcos, né? Primeiro eu queria agradecer, né, o convite da UVSpan em nome de vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui para poder participar e compartilhar todo o conhecimento que eu adquiri durante muitos anos. Então, meu nome é Marcos, eu sou natural de São Paulo. Trabalhei muitos anos em empresas em São Paulo e eu me transferi para Blumenau em 1993 para trabalhar na Eletroaço Autona, uma fundição de aço aqui da região. E nessa transição, o que eu trouxe para essa empresa, somando o que ela já tinha, então nós começamos a trabalhar muito com qualidade e produtividade. Então, eu vou trazer para vocês o que eu aprendi e todo esse tempo de parte profissional, né? Desde a época que eu mudei para Blumenau. Legal. E Lia, por favor, né? Você trabalha conosco lá na UVSpan, se apresente aí para o pessoal. Sim, então, meu nome é Lia dos Anjos, eu sou analista de gestão da qualidade e eu tenho atuado no termo de conseguir incentivar as pessoas no dia a dia a buscar as melhorias, focando sempre na questão da qualidade, da produtividade, sempre voltada para essas, do Lean mesmo, né? As ações do Lean dentro da parte de cada setor que lá eles atuam. E vocês começaram, né, assim, entrando um pouco na jornada de vocês, né? O Marcos citou um pouquinho antes ali o começo da jornada dele, mas como é que o Lean surgiu na vida de vocês, assim? Como é que vocês começaram a trabalhar com isso? De onde veio isso, assim, na carreira? Bom, quem trabalha em gestão da qualidade já tem esse princípio de fazer tudo perfeito. Então, a pessoa deve ter esse perfil. E eu, até por aprendizagem, né? Desde a adolescência, eu sempre tive esse perfil de perfeccionista. Então, eu uni esse meu perfil de perfeccionista com a minha profissão. Então, desde a época que eu comecei a trabalhar nas indústrias em São Paulo, eu trabalhei sempre com controle da qualidade. Então, tinha tudo a ver comigo. Isso é muito importante para quem quer seguir a carreira da qualidade e produtividade. Primeiro perfil, perfeccionista, porque não aceita problemas, defeitos. E no decorrer da minha vida profissional, sempre trabalhando na área da qualidade, começou a surgir, no mundo corporativo até, a ideia de melhorar a produtividade. Então, a partir do ano 2000, eu comecei a me interessar por produtividade também, porque ter qualidade e não ter produtividade não está ajustado com o plano estratégico. Ao mesmo tempo, também não adianta você ter muita produtividade sem qualidade. Sim. Então, os dois andam juntos. A partir do ano 2000, eu comecei a me interessar e comecei a fazer cursos sobre gestão da produtividade. Foi aí que eu comecei a me interessar pelo Lean Manufacturing, porque a manufatura enxuta começou a ressaltar no meio industrial, principalmente na virada do milênio. Onde as empresas precisavam buscar melhor produtividade para poder ser competitivo. E isso tem tudo a ver com o gestor da qualidade, porque é um caminho sem volta. Então, qual foi a minha história com Lean Manufacturing? Em 2003, eu fui fazer um curso de Black Belt. Eu fui o primeiro Black Belt na região do Vale do Itajaí a ser formado. E a partir daquele momento, eu percebi que a metodologia Six Sigma puxava muito Lean Manufacturing. Aí eu comecei a me interessar mais. Eu tive a oportunidade, como Black Belt, participar de eventos em um cliente da Autona, onde eu fui como observador, que eles me convidaram para participar desse evento.
Essa empresa eu posso falar que é a GE, a Uhum. General Electric, que é digamos que é o best-seller, né, do Jack Welch. Sim. Falando em Six Sigma, a gente lembra de GE. E eu fui como observador. Chegando nessa fase, eu tive a honra de participar de um evento de Kaizen com os japoneses ex-Toyota. Ou seja, a GE tem a consultoria da Toyota Uhum. para melhorar processos de fabricação de motores. E eu participei desse evento. Eu saí de lá outra pessoa. Porque pelos ensinamentos de uma semana que eu fiquei com eles, eu Imagino. percebi a diferença que tem da disciplina japonesa com a brasileira. E aí eu trouxe isso para a empresa. O nosso presidente, na época, se interessou muito. Ele quis ver ao vivo, né, na prática, como é que funciona. Nós voltamos na GE. E depois de lá para cá, ele contratou também a mesma consultoria da General Electric. Chama-se Shinjijutsu. É uma empresa internacional. Presta serviço para Boeing, Embraer, GE. E a Altona contratou a mesma empresa para começar o pensamento enxuto na fundição e usinagem. Nessa fase, eu fiquei acompanhando todos os projetos com eles, com senseis japoneses, Uhum. ou seja, nós até brincamos, né, raiz, não é? Então, o sensei japonês, ele traz o conhecimento do mundo oriental. É. Então, a transformação do mundo oriental para o ocidental é bem difícil. Nós participamos de muitas Eu dificuldades, principalmente na disciplina e quebrar a resistência em aprender algo diferente. Nessa fase, então, eu comecei a me especializar em Lean Manufacturing também, porque a qualidade não se deixa de lado, Isso. nunca. Então, qualidade e produtividade. Então, tanto é que na nossa empresa onde eu trabalhava, nós tivemos lá formamos um núcleo de melhoria contínua que permanece até hoje. Em 2010, eu tive a oportunidade de ir para o Japão para conhecer ao vivo como é que funciona Lean Manufacturing nas empresas japonesas. Eu fiquei 23 dias, na verdade, fazendo cursos de uma inserção ao Lean Manufacturing. Uhum. Eu voltei com mais força para poder querer melhorar as empresas no Brasil. Lógico que isso é pessoal, né? Cada um tem o seu perfil, mas eu trouxe muito conhecimento também para somar com aquilo que eu tinha aprendido com os senseis. Então, o meu conhecimento de Lean Manufacturing vem desde o ano 2000, principalmente na introdução do Six Sigma, e depois as melhorias, né? Com Lean Manufacturing, transformando as empresas através dos Kaizens, que é a primeira fase para você transformar uma empresa para Lean Manufacturing. Uhum. Então, a minha carreira inteira, fazendo 16 anos na consultoria, fora que eu tenho de vida profissional. Da empresa ali, no né? total dá 44 anos, né, de vida industrial. Muito bom. Então, essa foi minha história em relação ao Lean Manufacturing. Para chegar nisso, né? E você, Lia, você também não vem da indústria têxtil, né? Você não tem a carreira no têxtil, você vem aí de outras empresas. Como é que foi esse teu contato, assim? Em comparação ao Marcos, eu sou um bebê ainda. Mas eu era um bebê. Então, eu iniciei em 2014 dentro de uma área hospitalar. Uhum. Né? Dentro dela, eu tive o primeiro contato com o Lean, dentro da ferramenta do 5S. E ali dentro eu pude começar a ter um pouco mais de conhecimento do que era. A minha formação não foi voltada para a área da questão da qualidade, mas a processos. Uhum. Então, acabou que foi juntando um com o outro. E trabalhei perto de pessoas assim muito rígidas no quesito de que teria que ser cumprido o que era necessário para que a qualidade ocorresse, até porque nós trabalhávamos com vidas. Uhum. Imagina, no hospital. Sim, então os procedimentos, os processos, eles precisavam estar bem descritos, eles precisavam ser levados a sério, eles não poderiam ter um momento ali e dizer, não, aqui a gente pode pular essa etapa, porque justamente a gente ia ter um resultado em cima de uma pessoa e não de uma peça, de um produto, de um item. Então, todo esse nosso cuidado a gente sempre teve. E então, desde lá de 2014, eu tive um tempo da minha carreira profissional que eu não estive dentro da área da qualidade, que foi em torno de 6 anos, e aí depois eu retornei novamente, sempre dentro desse
dessa questão de procedimentos, de instruções de trabalho, melhoria contínua. Trabalhei também com pesquisa de satisfação, que está linkado à qualidade. Então, acredito que eu tenho aí 10 anos, 11 anos. Nessa experiência, né? E na Alvispan, tu entrou já nessa área, né, especificamente, assim, e como que tem sido, assim, como é que você tem visto os desafios lá na empresa para esse desenvolvimento dessa cultura, digamos assim? Então, dentro da Alvispan, eu ainda percebo que há uma certa resistência das pessoas. A questão da mudança faz com que as pessoas tenham que sair da sua zona de conforto. E aquela frase do sempre foi feito assim é o que faz com que as pessoas se agarrem a ela e achem que não precisa mudar. Mas a melhoria contínua é isso, é cada dia mudar um pouco, né, para que a gente possa conseguir chegar realmente no resultado que a gente espera, que é a eliminação de desperdício e a criação do valor contínuo. Essa frase do sempre foi assim, eu acho que é a frase assim que clássica. Tenho vontade de... E daí? Agora vai mudar. Assim, como é que é, Marcos? Você enfrenta isso, assim, nos projetos? Tu comentou 16 anos de consultoria, então tu atende empresas de diversos ramos, Sim. atuações, né? Como é que é nos projetos que você atende? Como é que tem sido isso? Existe uma semelhança entre as empresas. Não importa o segmento, até na parte administrativa. Eu já presto serviço em administrativos, comerciais e industriais. Todos os segmentos. Têxtil, cerâmica, metal mecânica, plástico. Não muda o conceito do que fazer para melhor. No Brasil nós temos esse problema, não é só na região. Eu converso com muitos especialistas da área, né? Nós temos muito contato via blogs. Eu falo blog porque eu sou antigo, tá? Mas é assim, quanto mais experiência, melhor, né? Sim, claro. É a mesma situação. O que mais... o grande desafio do mundo ocidental é mudar para melhor. É um desafio do mundo ocidental. O mundo oriental, ele já é disciplinado para essa grande mudança rápida. Vou dar um exemplo da China. Em 20 anos, olha o que é a China hoje. Completamente diferente, né? Totalmente diferente, copiando modelos japoneses, porque os japoneses é a referência do mundo. Todas as empresas copiaram o modelo. Sistema Toyota de produção. Sim. Mas é automóvel. Não. Eu fui em várias empresas de vários segmentos no Japão que não é automóvel. Eles seguem o mesmo sistema. Porque eles sabem que deu certo. Validou. E no Ocidente, né? Nós temos essa resistência, até nos Estados Unidos. Que eu ainda tive a oportunidade de ir muito para os Estados Unidos a trabalho. E também é assim. Então, a resistência, você, né, a Lia comentou bem, expôs bem o problema que é generalizado. A resistência humana, ela faz parte do ser, né? Nós somos resistentes. Eu também sou. Sim. Não é? Mas o que a gente tem que pensar? Como fazer para quebrar essa resistência para melhorar o eu? Pensando no todo. Então, eu faço muito isso. Eu já mudei algumas coisas dos conceitos para a gente sempre melhorar. Agora, nas empresas, o que acontece? Quando você vai iniciar um trabalho, é porque a empresa está precisando. Sim. Não há consultoria sem cliente. E o cliente está precisando. Então, Ninguém contrata um consultor à toa, né? O que eu vi nesses últimos anos? As empresas crescem muito rápido. Eu vou abrir uma empresa. Então, o empreendedor brasileiro tem essa característica de ser arrojado. Então, ele vai lá crescer. Ele cresce muito rápido. No Brasil, quem tem vocação mesmo para ser empreendedor, acaba de 5, 10, 15 anos ter uma empresa grande. Muitas dificuldades? Sim, mas cresce. O problema no Brasil é que o crescimento não acompanha o desenvolvimento. Porque o empresário ele quer ganhar dinheiro para poder investir, para crescer. E o desenvolvimento começa a ficar para trás. Sim. Chega lá na frente, depois de 20 anos, 25 anos de empresa, os problemas começam a aumentar muito, porque cresceu muito e não desenvolveu. Só que o mercado muda muito. Então, esse gap que tem entre crescimento e desenvolvimento é a falta da disciplina em desenvolver. O que é desenvolvimento? É você treinar as pessoas, melhorar a maturidade das pessoas enquanto está crescendo,
investir em tecnologia, em software. Então, ou seja, transformar a empresa no crescimento em desenvolvimento também, em paralelo. Tem que ser paralelo, não pode deixar o gap aumentar. Sim. Se aumentar o gap, começa a gerar problema. Ou não está entregando, ou o preço está fora, não é? Ou a qualidade está piorando. Olha só como é difícil você coordenar tudo isso numa empresa. Então, o Lean Manufacturing agora vem. O Lean Manufacturing, ele primeiro precisa ter maturidade das pessoas para entender, porque daí você não ouve aquela frase, eu sempre fiz assim, e deu certo. Então, você tem que melhorar a maturidade. As empresas que têm um RH bom, que desenvolvem as pessoas, esse gap vai diminuindo, porque a maturidade das pessoas é importante. Não adianta eu querer implementar Kaizens se as pessoas não estão preparadas. Não adianta. Vai gastar dinheiro à toa e vai voltar ao que era antes. É porque a pessoa vai fazer talvez até a melhoria ali naquele momento, mas passou um tempinho, volta como é que estava. Até porque a gente não consegue ficar monitorando 24 horas por dia o que eles estão fazendo, né? A gente já observou isso até, né, Lia, de setores ali que teve melhoria e depois regrediu. E o contrário também, tá? Nós tivemos, inclusive, recentes situações em que a gente tinha proposto uma melhoria com o Kaizen já há muito tempo atrás. Na época, aquilo era um absurdo, não foi aceito. E aí, agora a pessoa trouxe aquilo como uma ideia dela, que ela viu. E daí a gente falou assim, sim, mas essa era a ideia do Kaizen. Pois é, né? Assim, tudo né? bem? Sim. Tudo bem também. Aí a gente fala assim, né? Tá tudo bem, vamos Tudo bem seguir. O também, importante viu? é que a pessoa teve essa visão, né? Esse aprendizado. Até ali, assim, tu comentar, né? Como é que foi você que viveu esse processo nas empresas, esse teu processo de aprendizado? Porque que nem tu comentou, tu não nasceu dessa área, Não. né? Mas como é que foi pra você como pessoa, assim, entender essa mudança? Então, eu acredito que justamente por eu ter tido ali pessoas ao meu redor que eram muito disciplinadas, que sempre tinham a fala da qualidade, e estarem atuando dentro e termos essa grande responsabilidade de trabalhar com pessoas, isso daí eu acredito que foi o que me deu base, abriu o meu conhecimento, me fortaleceu como profissional dentro dessa área e me cativou muito, tanto que até hoje é a área que eu gosto de atuar é dentro da qualidade. E o crescimento, como o Marcos falou, a parte do desenvolvimento, crescer é importante, mas evoluir é necessário. Então, essa parte de quebrar os paradigmas que nós temos como pessoas, os nossos pensamentos, eles não podem criar raízes, né? Eles precisam criar espaço para o novo, e o novo vem com a melhoria. É bem isso, né? A gente tá aqui, né, falando de Lean Manufacturing, usando esse termo e tudo mais, mas eu não sei se todos que estão nos assistindo sabem o que que é isso, né? Então, assim, Marcos, aí você que já teve toda essa experiência, da onde veio isso? Tu comentou, né, dos japoneses e tudo, mas o que que é? Quais são os fundamentos principais ali do Lean? Bom, o Lean Manufacturing foi desenvolvido de um estudo científico. Na década de 50, 60, depois do pós-guerra, o Japão estava destruído, né? Então, todas as empresas, inclusive a Toyota, que é uma descendência de uma indústria têxtil, né? E também estava com problemas gravíssimos de reposição. A ideia do Lean, principalmente de um engenheiro que trabalhava na Toyota, têxtil, depois foi para Toyota. Taishi Ono é o nome desse engenheiro. Ele desenvolveu todo um sistema de melhoria de produtividade para que a Toyota atingisse, no mínimo, aquilo que a Ford fazia. Carros por hora. Naquela época falava em carros por hora. Hoje a gente fala em minuto. Bom, então o Taishi Ono ele desenvolveu essa sistemática na indústria têxtil e transferiu toda ela para a indústria de automóveis da Toyota. Inclui várias ferramentas. Ele desenvolveu muitas coisas. Sim. Principalmente uma filosofia Toyota. Essa filosofia ela está baseada em 2 pilares.
Tem o just in time, que muitas pessoas já conhecem, né? Que é você entregar na pontualidade, na hora certa, a quantidade correta, da logística de fornecedores para o cliente. E também o Jidoka, que é a automação. A automação é você tirar das mãos aquilo que um processo automático pode fazer para que as pessoas não falhem. Isso são os 2 pilares. Nem sempre todas as empresas conseguem fazer tudo, né? esse pilar, montar esse pilar. Mas tem outras ferramentas que ele desenvolveu. Bom, enfim, nivelamento de produção. Então eu lembro que, nossa, é uma revolução. Sim, imagina. O Lean Manufacturing, o que é? Manufatura enxuta, traduzindo. O que é enxugar? Enxugar é é uma retirada daquilo que não precisa, para limpar. Então você pega todos aqueles desperdícios detectados e enxuga eles. É a primeira fase do Lean. Ou seja, você tem que observar e detectar quais são os desperdícios nos processos, tanto industrial como comercial e administrativo. Tudo tem desperdício. Sim. E essa técnica do Taishi Ohno foi espalhada para as empresas japonesas. Tanto é que, na década de 80, isso eu lembro, porque eu já trabalhava nessa década, o Brasil era um mercado fechado, o regime militar blindou o Brasil perante o mundo para a gente se desenvolver. Não sei, não vou discutir se está certo ou se está errado. Sim. Mas, a partir de 1990, quando o Collor assumiu, ele abriu o mercado para o mundo, que era a época da globalização. Década de 90, entrando na década de 80 e de 90. Com essa globalização, o Japão começou a invadir o mercado europeu, que é o maior mercado do mundo, consumidor, com produtos com qualidade igual ou melhor que o europeu e com preço melhor. Então, poxa, como é que eles conseguiram fazer com que um produto seja igual ao europeu e com preço menor? Aí vem a grande sacada, a qualidade japonesa. Então, a disciplina japonesa fez com que eles desenvolvessem métodos de inspeção, de produção, que não elaborassem produtos com defeito. Sim. Não é? Inclusive é um dos temas do Lean. É você eliminar os defeitos. O mercado europeu começou a, então, comprar produtos japoneses, não é? Para que, nessa época também, né? Eu vou falar um pouco mais de história, porque quando a gente trabalha, a gente começa a ver a história do mundo. Na globalização, os europeus ficaram muito preocupados com a invasão japonesa, chamado na época de tigres asiáticos. E na época da década de 80, os países europeus se formaram uma unidade chamada União Europeia. O que era a União Europeia? Era para eliminar os impostos entre eles para poder abaixar preço, para poder ser competitivo com o Japão. Então, o Lean Manufacturing começou a invadir o conceito das empresas na Europa. Porque, puxa, como é que eles conseguiram fazer um produto bom? Temos que fazer igual, qualidade, né? E com preço baixo. Como é que eles conseguem? Então, eles começaram a pesquisar no Japão. E eles descobriram essa metodologia, essa filosofia do Lean, que é enxugar os processos para não ter desperdício. Porque nós sabemos, né, que na administração, todo desperdício, todo rejeito é repassado por preço. A empresa não perde nada. A empresa não vai absorver, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? 5% de refúgio. Esse valor de 5% já é repassado por preço. Quem paga é o cliente e o consumidor final. Agora, se você tem um fornecedor que tem um preço mais baixo, é porque ele tirou do preço global a incompetência, aquele dinheiro que era do refúgio, não tem mais refúgio, então eu posso tirar, eu posso conquistar mais o mercado, porque o preço diminui. Olha só, estratégia, né? Fabulosa. E aí a Europa se protegeu do Japão, o Japão foi lá para a América do Norte, também invadiu o mercado Norte-América, também conseguiu vender muito, até que o Japão passou do 40º para segundo PIB mundial. Hoje é a China. Mas o Japão foi digamos, abriu as portas para o mundo para tecnologias melhores em produtividade e qualidade.
Para quê? Para ter mais um preço melhor. E não necessariamente com grande investimento, né? Que eu acho que essa foi a sacada ali, né? Isso. Porque não é você ir lá e trocar todos os equipamentos da fábrica por um melhor. Não, muito pelo contrário. Você vai analisar o processo para verificar onde estão os desperdícios que eu posso mexer, tirando esses desperdícios, eu posso diminuir o lead time. Eu posso entregar mais rápido e faturar mais rápido. Então, assim, é bem complexo. Só que a filosofia é essa. Então, o mundo copiou essa metodologia, os norte-americanos, os europeus, os brasileiros, Sim. o asiático, não é? Por quê? Porque deu certo. O que interessa é uma qualidade de produto excelente com preço menor. Não tem segredo. Só que os japoneses fizeram muito bem isso. Demoraram décadas. Não foi assim. Sim, é de que um dia todo pro mundo outro. pega pronto, né? Aí acha que é fácil de Não fazer, é né? fácil, principalmente porque o japonês já tem disciplina nata. Natural, né? Sim. Isso, já nasce disciplinado. O brasileiro tem que aprender a ser disciplinado. Tem muita empresa que vai muito bem, porque a maturidade das pessoas já está no nível bom para implementar ferramentas Lean, não é? E depois o resultado já está até na própria valorização da empresa. Ah, aquela empresa eu posso visitar que é Lean Manufacturing. É uma empresa padrão. Já viram essas empresas que você tem o prazer de visitar? Porque já está no sistema de fluxo contínuo, já está com todo o processo com automação. Então, é bem difícil chegar lá, mas é um caminho. Sim. E é um caminho sem volta. Porque assim, né? A gente vai revelando as idades aqui. Nessa área não na indústria têxtil, né? Mas nessa área de gestão da qualidade, até o envolvimento com o Lean Manufacturing, eu tô indo agora para 18 anos já que eu atuo com isso, que eu tenho algum envolvimento com essa área, né? E eu vejo que é justamente isso, a maior dificuldade é a disciplina. Né? Numa das ferramentas que para mim é uma das fundamentais, que é o 5S, né? Todo mundo consegue fazer a organização, separar o que é útil do que não é, descartar, arrumar, colocar, identificado, tudo, mas o manter daquele jeito é onde a gente acaba escorregando muitas vezes, né? E eu comento com o pessoal lá na empresa que é só a gente observar a nossa própria casa. É que assim, por que de vez em quando a gente tem que arrumar o guarda-roupa? Por que a gente não consegue manter ele sempre no mesmo padrão? Porque daí surge aquele dia que você já tá mais assim, você fala assim, vou enfiar aqui mesmo, depois eu arrumo. Só que aí vai, né? Acumulando, você acumula os problemas, né? E até ali é para comentar um pouquinho, né? Assim, ali na UFSPAM, a gente aplica algumas dessas ferramentas, né? Então, assim, o que a gente tem aplicado, como é que tá indo, assim, né? O que a gente tá vendo desse processo? Uma das ferramentas que a gente utiliza bastante, que está linkada ao Lean, é o 5S, o programa 5S. Nós também temos o programa de sugestões, que foi denominado como Tinge uma Ideia. Temos também a coleta seletiva, que está muito interligada com o 5S, e também a gente tem projetos Kaizens. Né? A gente sempre tenta fazer com que as pessoas se envolvam com isso, para que a gente consiga realizar cada uma delas, o engajamento, né, dentro dos programas. E a gente começou também com os mapeamentos, né, de processos até para conseguir identificar essas possíveis melhorias, né? Isso. A gente está agora num processo de fazer o mapeamento do fluxo de valor do beneficiamento têxtil. A gente vai para a primeira etapa, que a gente já está fazendo o levantamento da família de produto, para que a gente possa conseguir direcionar de como é que vamos fazer todo o mapeamento. Que é uma etapa importante, né? Porque a gente, né, você falou ali, né, da automação, hoje em dia, a questão de tecnologia, automatizar, colocar IA para resolver todos os nossos problemas, mas o que a gente tem visto é que se eu não tenho um processo funcionando, eu posso até colocar uma IA lá no meio, mas ela vai estar fazendo uma coisa errada, né? Isso. Não vai adiantar, né? Então, o Lean, até nós falamos, né, em episódios anteriores aqui do nosso Viscast sobre IA, sobre a indústria 4.0, e um dos pontos que foi destacado é justamente essa necessidade de eu ter o meu processo bem mapeado, funcionando, tirar os desperdícios, tirar as perdas, tirar tudo, antes de eu implantar uma tecnologia, né? Porque senão eu implanto a tecnologia com os mesmos desperdícios.
O E aí que a gente adianta? vai estar automatizando problemas. Uhum, exatamente, né? E falando até, né, a gente comentou um pouquinho do 5S, todo mundo pensa que 5S é só organizar, né? É isso que vem na cabeça. Ah, lá vem os chatos querendo arrumar minha gaveta, né? Assim, né? Essa que é a organização. Mas não, né? O Japão trata o 5S realmente com uma ferramenta essencial para o dia a dia, né? Tu que já foi para lá, Marcos, como é que é a realidade japonesa comparada com a nossa? Então vamos lá, tem uma história por trás. Sempre tem Uhum. uma história por trás. Sim, Sim. Não, porque a nossa vida é uma nada é do história, né? nada, né? Nossa vida profissional é uma história. Uhum. Bom, quando eu fui para o Japão, eu tinha algumas coisas em mente para eu pesquisar lá. Porque Uhum. você ouve falar muitas coisas do Brasil. Mas será que isso é assim mesmo? É uma das curiosidades que eu tinha. Primeira situação. Realmente o Japão é diferenciado. Não adianta. As pessoas. Vamos falar das É. pessoas no Japão. É perceptível que o japonês trabalha em equipe. Eles se respeitam muito. A gente percebe isso entre eles. Eu tive a oportunidade de ir para a Europa, para os Estados Unidos a trabalho, muitas equipes de vários clientes. E a gente sabe que eles são muito educados na Europa, nos Estados Unidos, são bem, digamos, focados na Uhum. qualidade, né? Produção, produtos. Mas a gente não sente a mesma coisa quando você vai para o Japão pelas pessoas. Na Europa e nos Estados Unidos é aquilo assim, eu preciso de você, Uhum. não é? E no Japão é diferente. Lá eles se precisam. Eles são Entendi. é um povo diferenciado em qualquer situação. Tanto nas empresas que eu participei, inclusive na Toyota, como no hotel, no restaurante. É perceptível. Bom, então já vem isso. O que é o 5S lá nas empresas? O brasileiro, ele fica comparando. Uhum. Não pode comparar. Eu aprendi isso lá. Não se pode comparar. Nós somos um país mega supercultural, não é? Diversas nações vieram para cá. O país é um país diversificado. O Japão é Japão. O Uhum. japonês é japonês. Eles são muito bairristas. Então você não vê coreano, não vê chinês lá. Porque é uma guerra milenar. Sim. Eles são muito bairristas. Mas eles são eles. O que tem o 5S a ver com isso? O japonês, apesar de todas aquelas catástrofes naturais que eles têm, inclusive essa semana agora também teve um tufão, mais um, Uhum. terremotos, neve, vulcões. Então é um povo milenar. Eles vivem nas catástrofes. Sim. E para você ser organizado na catástrofe, você precisa ser disciplinado, não é? Sim. Então isso já vem de milênios. As famílias são disciplinadas porque tem muito envolvimento com o meio ambiente lá. Quando você vai para uma indústria, eu até fiquei chateado comigo porque eu fui fazer uma pergunta para o gerente da indústria e ele não soube me responder. Ele ficou muito chateado comigo também, porque eu pensei, como é que vocês fazem a avaliação 5S? Lá não existe avaliação 5S e nem tem 5S. 5S foi uma metodologia copiada, transformada para o mundo ocidental. Uhum. Porque lá não tem 5S. Lá é parte Eles da são rotina. 5S. É Uhum. difícil, tá? Você tá lá num ambiente todo organizado, todo pensado da melhor forma. E você vai em qualquer lugar na cidade, eu fui em 4 grandes cidades, né? Nagoya, Uhum. Tóquio, Kyoto e Osaka. As cidades são organizadas. Nossa, é uma coisa assim, espantoso. Você vai para a Europa, é organizado, mas eu já vi muita coisa ruim na Europa. Sim. Sabe? Sujeira, caixa de pizza no meio do mato, assim, na pracinha. Você vai no Japão, o pessoal eles coletam folhinhas com equipamentos na calçada, folha de árvore. Uhum. Eu falei, nossa, é o máximo. Nós somos diferentes, tá? O brasileiro tem que se adaptar. Mas lá, o 5S não existe avaliação 5S. Os 5 sensos já são eles, não é? É por isso até que existe até uma certa confusão nessa tradução dos censos, nessa... Tem empresa que implanta 7 censos, eu já vi até 8 Tem censos, 10. 10. Aí você fala assim, gente, mas de onde estão tirando isso, né? Então é porque eles tentam pegar algo que é cultural e trazer para a nossa realidade. Isso. Eu tenho umas concepções. A pessoa quer vender livro, ela faz um livro de 10 S's e vende, entendeu? Lá não tem isso de S's, não tem. Aham.
Só tem sushi, sashimi, saquê. É os S's deles. Os S. Aliás, eu adoro, né? Então, assim, o 5S lá, não existe essa metodologia de todo mundo ser avaliado. Não tem, porque eles já são 5S de natureza. Ah, não, vamos transformar uma empresa como se fosse um Japão. Aí sim, então vem a metodologia 5S. Quem copiou isso foi os americanos, né? Depois trouxeram para o Brasil, Falcone, né? Sim. Então, essa metodologia é boa para organizar, tá bom? Aí evita desperdício, qualidade de vida no trabalho. Quem tem problema de rinite, como nós temos, né? Se o ambiente estiver sujo, vai prejudicar a mim. Então, ter um equipamento, um ambiente limpo está favorecendo até a saúde humana. Sim. Então, tem o S da saúde. Mas assim, lá é normal. Lá não precisa avaliar. Eles já são 5S. No Brasil ou em outros países, tudo bem. Vamos fazer o 5S para começar a melhorar a disciplina do brasileiro. O mínimo é você ter um ambiente organizado para trabalhar melhor, não é? Você não quer trabalhar melhor? E trazer a eficiência operacional para dentro do teu ambiente de trabalho, né? Aí também se encaixa limpeza, né? Isso. Organização das ferramentas, no caso da, né? Lá na indústria têxtil tem muito disso também, né? Tem os equipamentos de insumos, os insumos têm que estar próximo ao local de uso, óbvio, mas tudo organizado, para não Mas ficar perdendo aqui, tempo, ainda, né? infelizmente, se a gente não tivesse uma avaliação como nós instituímos, era muito mais difícil da gente manter essa cultura, né? Pois é. O que as empresas no Brasil, ou em outros países também, fazem são gratificações, não é? Ah, não, o setor que for mais organizado ganha um prêmio. Precisa de prêmio, Isso. sabe? Não precisa de prêmio, é obrigação. Eu falo por mim, porque eu sou bem organizado, em casa também, né? Desculpa a brincadeira, mas a minha esposa adora. É claro. Meu Deus, eu arrumo a cama quando eu levanto. Eu não deixo nada espalhado. Eu sou tão perfeccionista que eu chego em casa, quando muda alguma coisa, eu já percebo, opa, tá fora do lugar. Eu vou lá e coloco, não preciso pedir para ninguém. Eu mesmo coloco. Porque eu sei que as pessoas são diferentes. Mas se cada um fizer a sua parte, fica muito melhor para trabalhar, ou no ambiente familiar, no ambiente social também. Eu tenho um hobby, né, que é a música. Então, a banda de música é assim também. Tem que ser muito bem organizado, senão vai ficar feio. Você vai tocar e vai dar uma microfonia, um cabo que está quebrado, não funciona o microfone. Não pode. Então, isso se leva para a vida inteira, para qualquer hobby. Eu só estou falando da música porque eu gosto. Mas várias pessoas têm hobbies, né? Sim, No esporte, na cultura. Vou pintar um quadro. Eu não vou deixar meu ateliê bagunçado. Desculpa, não é? Sim. Então, olha só como o 5S está incorporado na vida humana. Só que, infelizmente, o nosso Brasil tem que ser melhorado em relação ao 5S. Não é 6S, não é 7S, é 5S. Pronto, Pelo acabou. básico, O né? 5 já Faz basta. o básico bem quinto que é feito. aquilo que você falou, né, Lia? O quinto é o mais difícil. É a Ah, sinergia de rodar é. isso. Os 4. Nossa, tem que ter o quinto, para rodar. Não precisava nem ter o quinto S, né? Devia ser natural. Mas olha só como nós precisamos melhorar bastante. Quebrar paradigma. Não precisa dar prêmio. Ah, mas a empresa tem que ter um prêmio. Tá bom, mas não precisava. É Essa que já angústia. criou essa cultura, né? Que parece que ter o 5S na empresa eu tenho que fazer algo a mais. E não é algo a mais, deveria ser algo natural da minha rotina. Então eu não deveria ter que ganhar um prêmio por isso, né? Porque é minha rotina, né? Hoje eu vejo que na UFSPAN o 5S ele ajuda até a trazer ideias de melhoria, né? A gente já teve casos ali, né, Lia, que veio sugestões porque o pessoal quando começa a usar o 5S na rotina, começa a enxergar coisas que pode melhorar, né? A gente já teve casos assim, né? Lá na verdade, na entrada da Rama, nós tivemos uma melhoria que surgiu dentro do programa 5S, onde foi colocado réguas na saída para que quando pudesse sair, né, a gente conseguir ver o tamanho da malha se ela está dentro do
da conformidade, né, do que tá esperado. Então, isso foi uma das melhorias que veio dentro do programa 5S. Então, que bom. Uhum. É isso. É porque eu vejo que vai o complementando, né? Vai Sim. trazendo isso ali e a gente vai vendo a evolução, né? A gente vai enxergando a evolução, né? Eu que já estou há 8 anos na UFSPAM, eu consigo enxergar uma mudança muito grande de quando eu comecei para hoje, só que às vezes a gente quer que a mudança seja de hoje para amanhã, né? Ah, bom. E isso é É mais uma difícil, característica brasileira de fazer tudo para ontem, né? Uhum, né? Mas calma, tem que ter muito planejamento. Eu acredito que lá na época do 5S, quando a gente fez o 5S na UFSPAM, foi bem planejado, foi um cronograma bem aberto, todo mundo participou. É o início de uma era. uhum, Eu sempre falo de eras, né? Que nem você, né? Não vou falar a minha idade, é isso aí. mas assim, é o início de uma era, mas não pode acabar. Pra vocês terem uma ideia, eu presto consultoria, né? A Denise junto comigo, né? Uhum. A coordenadora de 5S da nossa equipe. Tem empresa que nem agora mesmo me chamaram, uma empresa que fazem 5 tentativas de 5S e não deu certo. Uhum. 5 vezes? Nossa, 5 tentativas. Não deu Uhum. certo. Agora nos chamaram lá para dar suporte. Mas é isso. Não adianta você começar e terminar sem começar. É, né? Não É vai ter a um fim. maturidade. Eu sempre falo, é a maturidade da equipe. O Uhum. pessoal diz muito assim também, né? Pela minha vivência agora nos últimos tempos ainda, né? Nos últimos 10 anos. A rotatividade é a desculpa. Ah, mas a rotatividade é muito alta, as pessoas entram e saem, então o programa não fica, o programa vai embora junto. Aí que tá, tem alguma coisa errada. Uhum. Porque se você colocar a rotatividade como desculpa de 5S, então a qualidade foi embora também. Sim. Qualquer outra Não é? coisa, né? Sim. Então não é isso, é o programa que tem que ser muito bom para ficar aderido. A cultura da empresa, a aderência da cultura. Com certeza vocês já foram empresa que tem rotatividade. Uhum. Mas vocês chegaram lá e falaram, nossa, que empresa organizada. Nossa, vocês têm 5S? Sabe assim? É a cultura da empresa. É. Já começa lá atrás, lembra do que eu falei do crescimento e desenvolvimento? Uhum. Se a empresa cresceu e desenvolveu o 5S junto, é cultural. Não precisa, a pessoa entrou e saiu e vai perder a aderência. Não perde. É a cultura da empresa. Até porque, né, se a pessoa chega, ela tem ali os processos bem determinados, tem uma cultura bem clara, ela não vai ser a diferente, Isso, né? ela Ela se vai adapta. entrar, vai se adaptar naquilo, né? Isso mesmo, ela se adapta e rápido. Uhum. O brasileiro tem essa facilidade, ele se adapta muito rápido. Uhum. Um exemplo que eu sempre dou, né? Nós brasileiros, quando eu era criança, eu não ligava muito pro papelzinho de bala. Eu jogava na rua, Uhum. né? Porque naquela época era assim. Também Era é. cultural até. Uhum. Aí é lógico, né? Nós vamos crescendo e aprendendo, a gente fica mais educado em relação a jogar o papelzinho na rua. Então hoje o que eu faço? Ah, tô com um papelzinho na mão, eu ponho no bolso. Na hora que eu estiver próximo ao lixeiro, eu vou lá e jogo o papel. Quando o brasileiro ainda é, né, mal educado, se ele for para a Europa, ele não consegue jogar o papel na rua. Entendeu? Ele não consegue. Por quê? Por que ele se adapta assim em 1 minuto? Porque ele vê que não tem nada de papel na rua. Sim. Nada de chiclete grudado na calçada. Não tem. É óbvio que ele não vai jogar esse papel. Aí fica Ele vai ficar constrangido a fazer, lógico. né? Então, olha só como o brasileiro é rápido na adaptação, tá? Ele pega e vai jogar o papel no bolso, depois ele vai jogar lá no hotel, sei lá onde que ele vai jogar o papel no lixo. É rápido a adaptação. Agora, se o seu meio onde você vive é sujo, você vai ser sujo. Sim. Desde criança. A empresa é a mesma coisa. Se a empresa é desorganizada, qualquer pessoa que entra na integração, ela vai olhar, nossa, eu vou ficar igual à empresa. Uhum. Ela vai ficar desorganizada. Se não tem lugar, se não tá organizado, se eu posso guardar em qualquer canto, Isso. aí eu vou fazer também, né? Agora, se quando eu chego tá tudo organizado, eu vou ser o que vai chegar e fazer bagunça, eu não, né? Não. Assim. Isso mesmo. Essa é a técnica para as empresas começarem a desenvolver. Ou seja, logo lá na integração, já tem aquela parte do RH, né? Uhum. Também a parte da qualidade, Sim. né? Aquela seção qualidade, vai falar Sim. sobre as ITs, a padronização, a 5S, Uhum. não é?
Já na Exato. integração, quando a pessoa entra. Às vezes tem pessoas que entram que já teve isso lá na outra empresa. Você Uhum. vem para somar. Agora, se você não faz isso logo no início do processo, é difícil depois a pessoa começar a entender. É mais fácil entender logo no começo. É. Por isso que o RH é bem importante, né? Ela já Esse processo. chega recebendo essa informação, né? E além das pessoas, né? Porque a gente falou bastante aqui, né, dessa questão cultural das pessoas, obviamente é o que vai impactar mais quando a gente vai implantar qualquer ferramenta ou qualquer cultura, né? Mas além das pessoas, a gente tem outros desafios aí na hora de implantar o Lean Manufacturing, né? Tem outras coisas que não depende só das pessoas, né? Lia, ali na UVSPAN, né? O que desafios você tem visto ali nesse tempo que tu tá ali? Como é que tem sido para conseguir implantar as ferramentas, implantar as melhorias que a gente quer fazer? Olha, Tati, difícil não mencionar as pessoas, Uhum, porque são delas, né, que vem toda a questão dos hábitos, costumes, a cultura ali enraizada nelas. Mas outros desafios que a gente pode perceber é até mesmo a questão de infraestrutura, maquinário, a falta de conhecimento que a gente ainda tem das uhum. pessoas, e aí a gente tenta trabalhar isso aos poucos, conforme é necessário dentro da empresa, até onde a gente consegue ir, a gente fica tentando, perseverando nessa busca. É, e às vezes eu vejo que às vezes vem ideias também que são muito mirabolantes, né? Sim. Ou que necessitam de investimento muito grande, que daí você fala assim, não, trava ali, né? E você, Marcos, o que que você vê, assim, além das pessoas de desafios nessa tua Bom, jornada? o que eu vejo em relação a Lean Manufacturing, né? Uhum. 5S é uma ferramenta do Lean, Sim, mas vamos falar do isso. Lean Do Lean Manufacturing, em que geral, né? é o que todo mundo almeja. Uhum. Ser uma empresa produtiva e que mantenha as pessoas felizes, etc. Então, sem falar em pessoas, eu vejo assim, as metodologias e os conceitos. Conceito é fundamental. Uhum. A gente pega empresa, por exemplo, para dar suporte, né? Que as pessoas não têm o conceito. Mas de onde vem o conceito? Vem da escola, Uhum. não é? Como você falou, tá ligado a pessoas. Sim. Mas assim, ó, o conceito, quando fala Lean Manufacturing, é um conceito, é uma metodologia e hoje em dia é estratégia empresarial. Os conceitos têm que estar enraizados já na empresa. Já começa pela alta gestão. Os conceitos. Por quê? Não adianta, como já aconteceu comigo, a empresa no segundo nível, quer o Lean para melhorar a produtividade. Segundo nível, eu estou falando gerencial, né? Uhum. Ou seja, não passou pelo primeiro nível. Ou seja, não foi o primeiro nível que incorporou essa mudança. Foi o segundo nível. Dali para frente, vai para baixo. Não tem. Sim. Você começa a trabalhar, chega lá na frente e morre o projeto. Por que que morre? Porque não foi comprado pelo nível superior, pela direção. Então, assim, para dar certo, tem que começar pela direção. A ideia até pode surgir pelo segundo nível ou terceiro nível, não importa. Mas, se a direção não comprar a ideia de querer investir, porque o investimento também não é... Uhum. Para você ser Lean, você tem que pensar no futuro, porque o Lean são 10 anos de caminhada. No Brasil ainda tem assim, os fornecedores não são Lean, a cadeia não é Lean. Uhum. Então você vai falar de Lean da porta para dentro. É. A porta para dentro você pode mudar muita coisa, mas depende do investimento. Só que o conceito tem que estar enraizado. Então a primeira fase do Lean é você explorar os conceitos, ou seja, a direção quer e tem que aprender o que é Lean. Porque se você pega uma direção que não tem conceito, também não funciona. Vai morrer no meio do caminho. Então o conceito é fundamental. Empresas que não sabem o que é processo, Sim. não conseguem explicar o que é o processo. Processo é processo. Não é assim. Processo é ciência. Uhum. Início, meio e fim, variação. Um tá ligado ao outro. Tenho Como você falou do entradas e mapeamento, saídas. tudo. Não tem conceito de Uhum. processo. Então, olha só qual é o trabalho de uma consultoria. Primeira fase do Lean, do Kaizen. Conceitos, Uhum. treinamento,
TPM, falou em manutenção, TPM. Ah, manutenção produtiva total. O Uhum. que é isso? Ah, é manutenção. Não. O conceito de TPM não é manutenção. Sim, né? Não é tão simples Não, assim, é né? científico. Então, nossa, tem estudos, né? Uhum. É um negócio assim. O que a gestão, direção tem que entender são os conceitos para depois dar apoio. Porque não adianta você vai falar numa reunião sobre uma ferramenta Lean e o pessoal não conhece. Uhum. Não adianta. É o conceito. Por isso que vocês têm lá a Universidade UFSPAM, não é? Universidade UFSPAM já começa nos conceitos. Sim. O que eu vou implementar nessa Universidade da UFSPAM? Que é um ensinamento. Quais são os Uhum. conceitos? Quais são as... Eu falo de cartilha porque eu sou antigo, né? Quais são as cartilhas? As cartilhas do Lean. O que eu preciso saber? O que a pessoa tem que saber antes de começar, né? Porque não Isso. adianta eu querer começar já sair andando, né? Isso mesmo. Só que, por exemplo, se a UFSPAM tem uma vantagem, que a direção entende o que é Lean. Uhum. Já trabalhou com Lean em outras empresas. Então, é muito diferente, né? Sim. Nós tivemos muita facilidade em implementar ferramentas. Algumas tiveram que ter algum investimento, então foi planejada, né? Sim. Mas aquelas fáceis que a gente fala em fruta baixa do pé, né? Ou seja, é fácil. Pega a maçã e come. Não precisa fazer força nenhuma. Isso aí é rápido. É o Kaizen. Aí você, não, vou ter que pegar uma escada para pegar a fruta que está lá em cima. Eu posso até sofrer um acidente. Olha só que perigo. Isso já é mais difícil. É mais demorado, é mais planejado. Então, as frutas baixas do pé é fácil. Mas a diretoria tem que saber esse conceito fruta abaixo do pé. É. Tem que saber. É fácil. Tem que saber que não vai mudar tudo de uma vez, né? A gente não consegue chegar e... Isso. Por isso que ele falou, né? É uma jornada de um período ali, né? De 10 anos até tu conseguir estar Sim. maduro naquilo, né? E nesse paralelo do planejamento em tempo, tem a introdução de várias ferramentas novas. Uhum. Você falou em indústria 4.0, falou em inteligência artificial. São coisas novas, assim, para nós brasileiros. Nossa, Sim. é uma coisa que tá... não, a velocidade no mundo é bem fácil. Calma. Eu participei de eventos da ACAT, né, que eu era membro lá. Na época da pandemia, a gente tinha aqueles encontros virtuais. Aham. Tá bom? Mas era um bate-boca, porque conceito. O pessoal lá queria vender software. E eu já, como sou de chão de fábrica, não, vocês estão errados, não é assim que funciona. Eu não tenho nem 5G. Como é que você vai implementar a indústria 4.0 se não tem 5G, cara? Não funciona o básico, né? Você não tem internet veloz. Você vai querer fazer toda a movimentação de carga via internet? Se nem 5G o Brasil tem, na época, né? Agora está começando, mas está começando. Lá no Japão já está 7G, na China 10G. Uhum. Imagina, olha como o Brasil está atrasado. Desculpa. Como é que eu vou falar em indústria 4.0 se nem digamos, a internet rápida, veloz, nós não temos. E o que eu vejo, assim, né, que é essa questão da gente entender esses conceitos, e o que eu já ouvi também, por trabalhar já agora, né, 16 anos na indústria têxtil, eu já ouvi muito essa questão de que, isso não funciona para a indústria têxtil. Isso é outra coisa que não é só para a indústria têxtil, Tati. Porque como você fala, né, veio da Toyota, não, é automotivo, têxtil não vai funcionar. Quer outra desculpa? Isso só serve para seriado. Uhum. Eu ouço muito isso. Não, isso só serve para produção seriada. Nós somos sob encomenda. Outro conceito. Uhum. O conceito tá errado. Você pode fazer o Lean em empresas sob encomenda. A Lia comentou, né, em hospital. Sim. Não, mas tudo, né? Uhum. Certo? Então, poxa, eu até vou comentar um problema de saúde que eu tive. O meu médico descobriu que eu mexia com melhoria contínua. Ele falou assim, eu estou precisando de um favor seu. Você pode me explicar o que é o Lean? Olha só, o meu médico cirurgião. O que é o Lean Manufacturing? Aí eu expliquei bem rápido para ele, porque eu estava numa consulta. Assim, Aí eu expliquei, ele falou assim, sabe o que é? Eu vou te passar um problema para ver se você vai poder me ajudar. Eu faço a cirurgia todas as quintas. Eu tenho uma sala de cirurgia que são 3 salas. 1, 2, 3. Eu saio dessa cirurgia, eu vou para essa. Depois eu vou para essa. Depois eu volto para cá. E nesse tempo que eu tô ali, que eu tô o dia inteiro fazendo cirurgia para essa habilitação que ele tem. Demoram muitas coisas.
Quando eu acabo de fazer uma cirurgia e vou para outra, a outra não está pronta. Eu tenho que ficar esperando, o paciente fica esperando o tempo de preparação da cirurgia. Nossa, Instrumentação. isso tudo, você que manja. Você que já trabalhou Mas com isso. olha a preocupação do médico. Se eu esperar muito, eu tenho 10 pacientes para atender. Eu podia estar atendendo 12 no dia. Lógico que ele está visando a lucratividade dele também, né? Claro. Mas ele também está mexendo com saúde humana. Sim. Ele quer satisfazer o cliente dele. Mas não tem condições, porque a preparação da sala é demorada. Tem como fazer alguma melhoria? Tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Se você fizer um projeto de melhoria na sala de... Eu sei que é difícil porque tem várias restrições da vigilância sanitária, né? Mas mesmo assim, você fez um mapeamento, você fez um tempos, né? Não tem isso no hospital. Então, é uma ferramenta que você podia usar. Vocês perceberam o quanto a gente tem que evoluir em qualquer segmento? Em coisas simples, né? E até, né, a Lia trabalha bastante ali com as ideias de melhoria, né? Do Tinge uma ideia, assim, né? O que você observa ali é quando o pessoal entende o objetivo da melhoria, como que muda essa visão das pessoas, assim, né? Acontece muito o engajamento delas. Elas começam a dar mais ideias, e eu vou dar até um exemplo. Aconteceu uma ideia que eles passaram na área do acabamento. Eles deram uma ideia para conseguir resolver um problema, mas quando a gente observou, aquela ideia não iria resolver. Porém, ele tentou olhar aquilo dali como uma resolução. Então, a gente fez uma análise mais aprofundada e viu que, fazendo um Kaizen, né, bem rápido, a gente conseguiu resolver o problema, reformulando todas as etapas do procedimento, retirando uma etapa que era desnecessária, não agregava valor ao produto, e a gente conseguiu também diminuir o desperdício financeiro. Então, a questão de receber as ideias, a melhoria, vem já com esse olhar crítico que eles começam a desenvolver, porque eles não ficam mais só ali no automático, mas aí eles conseguem começar a entender o que estão fazendo e se estão fazendo bem, se estão fazendo de forma produtiva, com qualidade. Porque ninguém melhor de quem tá lá no dia a dia para enxergar, né? E é o que é o principal, a essência do programa, é a gente querer que os colaboradores nos entreguem aquilo que eles trabalham, que eles estão ali no dia a dia vendo, e eles conseguem perceber, eles conseguem, eles têm essa percepção de onde que está ocorrendo o erro e aonde pode ser melhorado. Só que aí algumas vezes é o receio, ou então acharem que é bobo a ideia, mas ali com incentivo, conversando e mostrando para eles que as ideias têm valor, eles começam a engajar. Porque é tudo isso, né? Eles entenderem o conceito, entenderem onde é melhor, entenderem o que resultado que isso vai trazer. Sim. Isso vai movimentando, né? E, gente, nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast. Não parece, mas já tá ali o nosso tempo, né? Esgotando ali. Mas antes eu ainda queria, né, ouvir de vocês, assim, esses impactos na prática, né? O que vocês já viram de resultado? O que o Lean Manufacturing consegue trazer para a empresa como resultado? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas vão falar assim, mas aí eu vou levar 10 anos para ver o resultado? Nossa, não vou investir tudo isso não, é muito dinheiro, vou ter que gastar muito, não, é muito tempo. É claro que a gente sabe, né, que vai trazer, mas que resultados que as pessoas podem enxergar aplicando o Lean dentro da empresa? Bom, eu posso dar um parecer. Primeiro, existem vários tipos de resultados. Por exemplo, tem um resultado humano, não é? Melhoria do conceito humano em relação a auxiliar a empresa a seguir os seus objetivos. Tem um resultado financeiro, porque muitos projetos se transformam em valorização. Então, seria até digamos que seria um fator crucial para que a direção também engaje, que é sempre ter um retorno financeiro para melhorar os custos internos, né?
eliminando o desperdício, etc. Então, tem o fator humano, que é fundamental para crescimento humano. As empresas que têm maturidade com o Lean se tornam empresas que são referências na região. Eu tenho um cliente, por exemplo, que não tem rotatividade. Por que será? É o salário que é bom? Não. O salário não segura ninguém. Por que será que essa empresa é uma referência na região? Por quê? Fator humano, não é? Sim. Não, eles adoram trabalhar lá. Eles adoram. As melhores condições possíveis com Lean Manufacturing. Entendeu? Sim. Tô falando da porta para dentro. Sim, sim. Não tô falando de fornecedores, né? Nem de clientes. Pensando na empresa Dentro da ali. empresa. Então, se transformar numa referência na região. Então, esse é o nosso grande objetivo do Lean. É se transformar numa empresa econômica, Sim. sem desperdício, valorização humana, não é? E referência na região. Porque daí a empresa vira uma escola. As universidades, as escolas técnicas fazem fila para visitar. Sim, porque Não é? consegue mostrar na prática o Na que está prática. ensinando lá na aula, né? Isso, por que isso, né? Eu acho muito bacana essa parte até emocional. Eu lido muito com o emocional, né? Então, por exemplo, eu me emociono quando você tem uma empresa, digamos, referência. Nossa, demorou muito para chegar lá. Sim, calma. A empresa tem 50 anos. Sim. Não é à toa que ela chegou também, né? Não vai mudar do nada, né? Vamos supor, qual é o sonho de um empreendedor? Qual é o sonho do empreendedor? Quando ele abre um negócio de produção, por exemplo, é ser Lean Manufacturing. O empreendedor quer ser. Logo no início, vai no caminho certo. Ele desenvolve e cresce. Agora, se o empreendedor não pensar no desenvolvimento, Se ele não conhecer, não saber do conceito, não né? vai ser referência. É. Não vai ser referência. Então, assim, para trabalhar numa empresa referência, tem que ter, primeiro, coragem. A diretoria tem que ser bem corajosa para enfrentar esse cenário novo. Tem que ser uma empresa aberta, ou seja, novas tecnologias. Olha, isso faz com que todo mundo goste de trabalhar naquela empresa. Sim. Sim. Aquele famoso vestir a camisa, É isso não aí. é? Antigamente era assim. É vestir o a camisa. que a pessoa se valoriza nisso, né? Tu consegue ver esses resultados já na UFSPAM? A gente ainda está no processo, mas já temos esses resultados? Sim, eu consigo ver, mas a gente realmente tem aí uma estrada a caminhar. Mas é como o Marcos falou, a busca por isso, ela tem que ser persistente. Não pode mudar, não pode nem cair, ela tem que só aumentar, subir. A evolução dela tem que ser perceptível e tem que ser para todos, porque não adianta só ficar em cima e também a parte operacional, os operadores também não conseguirem compreender a questão dos conceitos, porque o Lean é uma responsabilidade de todos. Então, não adianta só uma parte, todos têm que estar envolvidos. Se vem só uma ordem, a pessoa não vai nem saber o porquê, né? Exato. Então tá, gente. E agora eu queria, né, que vocês deixassem aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, né? Quem quer começar, quem tá ali, né? Vamos começar a colocar o Lean Manufacturing. Por onde começa, né? Então, assim, Lia, como é que você começou? O que você pode dar de dica para o pessoal? Bom, a dica que eu posso dar dentro dos meus pequenos conhecimentos é a questão de você buscar, de fato, o conhecimento do Lean, a raiz, a essência dele, para que você consiga incorporar ele em você, para que você possa, vamos dizer, exalar para os outros. Porque você ali atuando, levando para você na sua vida o seu exemplo para os demais vai conseguir, vamos dizer, disseminar. Eu acho que isso é um primeiro ponto. E, claro, o desenvolvimento, o crescimento, a busca, os programas, as metodologias, tudo isso tem que ir sendo aplicada e aos poucos. Mas eu acredito que o primeiro passo é o conhecimento do Lean. Marcos, o que tu pode dar de dica? Bom, para a vida profissional, não é? Eu acredito que a vida profissional está baseada em conhecimento, como você diz, né, Lia? Buscar sempre conhecimento,
aprender a ouvir, Uhum. não é? Eu ouvi bastante já, tem 2 ouvidos, né? Mas assim, aprender a ouvir, aprender com as pessoas, porque a gente sempre aprende com tudo. Todo dia é uma aprendizagem, tudo. O Lean, o 5S, ISO 9001, 14.001, 45.001, várias normas, nossa, temos várias normas, RDCs, né? Uhum. Nós temos sempre que aprender. Porque lá na frente você vai ter o seu currículo de conhecimento. Uhum. Então, quando você tem um currículo de conhecimento, você está numa roda de amigos, não importa onde você esteja, se você tem um conhecimento, você pode participar da roda de amigos. Sim. Porque sempre vai ter alguém tocando nesse assunto. Pode ser indústria 4.0, inteligência artificial, que agora está em alta. Tá em alta. É. Eu estou aprendendo muito, tá, com as pessoas, né? Também. Então, assim, nós não podemos ficar parados. A pessoa que se acomoda vai ficar para trás. E esse mundo veloz, e nós temos que repassar isso para os nossos filhos. Uhum. Então, assim, a nossa herança é realmente o conhecimento que a gente adquiriu e repassa para os nossos filhos e também pessoas que você está no convívio. Então, essa é a minha mensagem, né? Uhum. É repassar o conhecimento para todos e também aprender bastante. Sim. Nunca paramos de aprender, né? Nunca. Então, né, Marcos, Lia, eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Eu acho que esse assunto ele pode render para muitos outros, né? A gente pode até fazer outros episódios sobre esse assunto, porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Mas hoje já foi bem rico, assim, a gente conseguiu, acho que, trazer para o pessoal um pouco do conceito, o que é, como começa, e aí a gente vai evoluindo aos poucos. Então, muito obrigada, né, pela presença de vocês aqui hoje, por terem aceitado o convite. E quem sabe, daqui a pouco vem outro convite. Quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Muito obrigada também. Foi um prazer e está sendo um aprendizado também. Que bom, né? Então, gente, esse foi o nosso UVScast de hoje, né, com foco em Lean Manufacturing. Como vocês puderam aprender aqui junto com a gente, o Lean Manufacturing ele vai muito além de ferramentas, né? É uma cultura, é a disciplina, é a gente conseguir evoluir durante o tempo. Então, isso a gente consegue aplicar todos os dias, tanto na empresa quanto na nossa vida também. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma ferramenta do Lean Manufacturing que você gostaria de aprender um pouco mais, coloca nos comentários aqui pra gente, a gente vai trazer aí talvez um novo episódio sobre esse assunto, então a gente pode reforçar alguma coisa que gerou mais dúvida para vocês. E eu convido vocês a acompanharem o nosso UVScast, que tem assuntos muito legais. Se você não assistiu algum episódio anterior, volta ali e vê que a gente vai complementando aqui os assuntos com base no que a gente vai conversando. Muito obrigada por ter nos acompanhado até agora e até o próximo.